E aí, beleza? Vamos lá. Os playoffs da NBA, falar um pouquinho de esporte. A ESPN teve 40% a menos do que ano passado no primeiro jogo, na primeira rodada, né, dos playoffs da NBA. 40% a menos de audiência. Então, a gente vê um claro caso de, como eles chamam nos Estados Unidos, go woke, go broke, né? Que é quando você cede para o progressismo, quando você cede para a esquerda, começa a colocar os slogans dele, né? Começa a fazer o que eles querem, você acaba perdendo dinheiro. Aqui eles falam que a primeira rodada dos playoffs da NBA na ESPN tiveram 40% a menos de audiência em comparação com o último ano. Aí ele fala que deixe-me colocar em contexto, isso não é bom. E aqui embaixo tem o que eu falei, get woke, grow. Tá difícil hoje. Get woke, go broke, t-shirt, né? Que é onde eles vendem camisetas, mas enfim. Aqui ele repete o que estava lá em cima, né? Esse Clay Travis no programa de ontem, Outkick, The Show. Isso é o que acontece quando você abraça a esquerda radical da política, ao invés de apenas jogar basquete. Ele continuou. Isso é o que acontece quando você ajoelha para o hino nacional, quando você coloca justiça social, guerreiros da justiça social, quando você coloca o slogan dos guerreiros da justiça social nas costas do Jerseys, né, que é o time. E o que acontece quando você coloca Black Lives Matter em quadra. Tem outras notícias, dá pra ver aqui na parte de cima, outras abas. Aí ele fala aqui ele fala para comprar camiseta. Mas aqui, um exemplo do que ele estava falando ali do se render ao progressismo. É isso mesmo, quase. Lakers e Clippers votam para ficar de fora o resto da temporada da NBA. Aqui ele fala que fontes, sources, fontes, Lakers e Clippers votaram para boicotar a temporada da NBA. A maioria dos outros times votaram para continuar. LeBron James saiu da reunião. Parece que eles tiveram uma reunião para decidir se eles iam participar da temporada ou não. Isso para mim é um claro caso de pessoas que estão muito, como posso colocar, estão muito bem no topo do seu Olimpo e não querem sair de lá e acham que a minoria barulhenta representa todo mundo. Né? São pessoas que estão muito confortáveis fazendo pouco, entre aspas, né? Porque para você ser um jogador profissional você precisa se esforçar, mas também tem a parte do talento natural, né? Eles falam aqui que isso é uma escalada dos eventos que, francamente, é genuinamente surpreendente para mim. LeBron James, em particular, tem muito legado na linha de frente em ganhar o campeonato.
no qual os Lakers are squarely, como deu para ver nos últimos vídeos, português não é meu forte, né? Os Clippers também têm esse título grande para se contentar. Miami's Udonis Haslem falou e essencialmente disse que todos na sala, tirando os Lakers e os Clippers, como a temporada vai continuar. Sem os Lakers e os Clippers, como que a temporada vai continuar, né? Porque são dois dos grandes maiores times. Maravilha. São dois dos grandes times, né? Aqui ele pergunta se a temporada da NBA consegue ir sem esses dois times, se os Lakers e os Clippers iam deferir os votos dos outros times, e se aquele é um ultimato final, uma jogada de poder dos donos que vão se encontrar hoje, se eu não me engano. Aqui ele colocou amanhã, mas é de 13 horas atrás. Então eles devem se encontrar hoje e para decidir se é a cartada final. Essas questões podem ou não vir hoje à noite, então vamos esperar para ver. Aqui ele fala que a história ainda está em progresso, para esperar para ver mais. Aqui tem BLM 101, né, que é 1 a 1. Políticos de carreira que criaram um sistema injusto estão jogando com LeBron James e seus discípulos forsuckers. Eu não vou conseguir traduzir aquilo ali. Estão fazendo o LeBron James e seus discípulos de idiotas. É uma tradução bem chula, mas vai ser assim mesmo que eu vou seguir. Aí que ele fala que a edição do BLM 1 a 1, volume 5, vai focar no mundo dos esportes, na reação que os políticos têm ao que aconteceu em Kenosha. É que não tem nada demais, é o mesmo escritor dos outros. Ele explica um pouco como os políticos vão explorar tudo isso, né? Vão explorar essa atitude do LeBron James e dos outros jogadores, do Clippers, do Lakers. Aqui ele fala também que o Detroit Lions, que é de futebol americano, cancelou a prática de futebol americano, sempre que eu travei ali, e eles escolheram fazer uma coletiva de imprensa para discutir o que aconteceu em Kenosha, que eu devo fazer um vídeo mais tarde, porque saíram novas informações, né? Então, mais um update sobre essas coisas. Aqui fala que Michael Malone, né, o técnico do Denver Nuggets, aí eu não sei se esse daqui é beisebol, NBA, NFL, não sei. Ele expressou frustração na bolha, né, que é a bolha do Disney World. Então eles estão assumindo que tudo que está acontecendo é uma bolha de extremistas, basicamente. Né? Pelo visto, Denver Nuggets é um time de basquete. Que a bolha do Disney World, que o limite dela pelo que a bolha da Disney World consegue fazer para lutar
contra a brutalidade da polícia, pelo que está ali. Um dia depois do acontecido, LeBron James declarou que a vida de pessoas negras no dia a dia é de constante medo de violência da polícia, o que não é verdade, né, porque a gente tem estudos que falam que 83% das pessoas negras querem o mesmo número de policiamento nos seus bairros ou mais, né, eles não querem menos polícia, eles querem mais polícia. Então eles não querem diminuir, eles não têm medo da polícia. Ano passado foram 9 mil negros que morreram assassinados por causa de outros negros. E, se eu não me engano, foram 17 brancos desarmados e 13 negros desarmados que morreram pelas mãos da polícia. Então a gente vê uma completa desproporcionalidade, uma falsa narrativa que vem da esquerda para acabar com a polícia, para eles conseguirem colocar a polícia de pensamento, né? Para se você não pensa igual a eles vão acabar com sua reputação, vão te cancelar e provavelmente, eventualmente, vão te pegar na rua, digamos assim. Tem a frase do filme que é... Não sei se é de filme, que é Te Pego na Saída, né? Que é basicamente isso que eles querem fazer. Acabar com a polícia e eles, a esquerda radical, vão controlar o que você pode ou não falar. Basicamente, né? Eu não sei se é aqui. Teve... Na verdade, eu procurei a notícia no Yahoo Notícias e eu não achei. Mas tinha uma notícia que a Associação dos Jogadores estava tentando arranjar um acordo com os jogadores para que eles não jogassem. E aqui fala que... Né, eu já volto porque eu estava falando. No país, nos Estados Unidos, a polícia mata aproximadamente 250 a 300 negros por ano. A grande maioria desses mortos está armada e resistem violentamente à prisão. Milhares de negros, de pessoas negras, são mortas por pessoas negras todos os anos em Detroit. Em Detroit, apenas aproximadamente 250 pessoas são mortas anualmente. A maioria dos assassinatos sai não resolvido, né? Olha esse cara aqui. Ele é o escritor. Tem a imagem dele aqui embaixo. Jason Whitlock. Acho que é assim que se fala o nome dele. Ele é escritor, jornalista, escritor de esportes, personalidade de TV, host de rádio, âncora de rádio, podcaster e um novo membro do Outkick Family. Até onde eu tô vendo, esse cara não é branco, mas algumas pessoas podem argumentar que ele faz parte da supremacia branca, né? Então, como eu falei, 9 mil pessoas morreram nos Estados Unidos ano passado por assassinato nas mãos de outros negros. 9 mil negros morreram para negros. Aqui ele está falando que, vamos colocar o número máximo, 300 pessoas morreram ano passado, usando ano passado porque é esse o número que eu tenho de assassinatos. 300 pessoas morreram nas mãos de 300 negros morreram nas mãos da polícia ano passado. Para cada negro que morreu na mão da polícia, 30 outros morreram nas mãos de outros negros, certo? 300 negros, vamos usar na conta 15 negros desarmados. Então a gente tem que 15 pessoas negras estavam desarmadas e não resistiram quando morreram para um policial, quando foram mortas
pelas mãos de um policial, e outras 285 estavam armadas e reagiram violentamente. Isso é uma proporção de 1 para 19, se minha conta não estiver errada. Isso é de 1 para 19. Então a gente tem a proporção de 19 vezes 30, muito, desculpa, de 1 para 57, não, de 1 para 370. Para cada pessoa desarmada que não resiste, que a polícia mata, 370, 19, 38, 47, só do zero, 470 pessoas negras são mortas pelas mãos de um outro negro nos Estados Unidos, certo? Então, não é que a polícia simplesmente sai matando pessoas negras à torta e direita, como se fosse, olha, um negro, pá, morreu. Não, não é isso que acontece. Aqui ele fala que, vou pegar essa daqui de cima, que é uma comédia, esses arquitetos do sistema usando LeBron James e atletas para apontar pessoas negras para o alvo errado. Esses atletas são idiotas úteis. Eu não sou completamente negro, né? Eu sou só uma parte, mas eu defiro ao jornalista. Até porque ele mora lá e eu não. Eles têm sido colocados em posição para se dedicar, para se assegurar que criminosos de carreira não são feridos enquanto resistem em prisão e recusam a fazer o que a polícia, a seguir as instruções da polícia. Detroit Lions cancelou a prática para que eles pudessem falar em nome de um homem procurado por assalto sexual. Eu recebi a notícia que falar o que assalto sexual significa pode dar ruim no YouTube, então eu não vou falar a palavra com E. Começa com esse, termina com pro, e tem um tu no meio. A cidade de Kenosha está sendo queimada em nome de um homem que lutou contra a polícia e não queria seguir as instruções que estava sendo lhe dado à ponta da arma, gunpoint. Um homem negro desarmado é milhões de vezes mais provável por ser morto, milhões de vezes mais provável dele morrer nas mãos de um outro homem negro do que da polícia. Mas o LeBron James está com medo da polícia, né? LeBron James, extremamente famoso, milionário, tem medo da polícia. Claro que tem. Aqui ele fala que se tudo que leva a handful, né, um punhado de pessoas de alto perfil, anecdotalmente, eu não sei se essa palavra existe em português, para justificar viver em medo de um grupo de pessoas, pode pessoas negras, marrons e brancas, dizer que vivem suas vidas em medo de homens negros. Faz sentido, na minha opinião. Se um grupo de pessoas famosas dizem ter medo de um pequeno grupo de pessoas, que seria a polícia, pessoas negras, marrons, aquele marrons ali seria mulatos, e brancos, dizer que tem medo de pessoas negras, já que
60 e poucos, mais de 60% dos assassinatos nos Estados Unidos vêm pelas mãos de negros, sendo que eles representam só 18% da população americana. Eu não vou continuar lendo porque é muita coisa, mas aqui fala, não sei se é aqui que fala, na reportagem do Yahoo Sports que eu tinha visto, acho que foi o LeBron James que falou que ele comprou um Tesla. Deixa eu procurar a palavra Tesla aqui para ver se tem. Não. O LeBron James falou que comprou um Tesla porque assim a polícia ia achar que ele era branco e não ia parar ele na rua, diminuindo a chance dele de ser assassinado pela polícia. Então a gente vê como ele falou, como o jornalista falou, são idiotas úteis sendo manipulados por políticos de esquerda que, em sua vez, estão ajoelhando e beijando os pés de meia dúzia de ativistas de extrema esquerda que fazem barulho. A gente viu que o Biden, semana passada, teve o DNC, né, que é a Convenção Nacional dos Democratas, que é o partido de esquerda nos Estados Unidos, e normalmente os candidatos recebem, aumenta a porcentagem de pessoas querendo votar neles depois dessa convenção. Não em relação ao Biden. Ele foi, se não o primeiro, um dos únicos candidatos à presidência dos Estados Unidos que não teve esse aumento na sua popularidade depois da convenção. E a gente está vendo que o Trump, com a RNC, que é a Convenção Nacional Republicana, que está acontecendo essa semana, está tendo um aumento. Tem algumas pesquisas que já colocam o Trump acima do Biden, e a maioria das notícias, incluindo da CNN e de outros canais de esquerda, dizem que o Trump está em menos de 5 pontos atrás do Biden, né? Por exemplo, Joe Biden tem 49% da intenção em um estado e o Trump tem 44%. Lembrando que em 2016 a Hillary tinha 99% da intenção. Não, mentira. Ela tinha 99% de chance de ganhar. Ela tinha mais de 80% de chance das intenções de voto, se eu não me engano. E deu pra ver que o Trump tá lá. Então, como eu falei lá na primeira notícia, a gente tem outra notícia aqui da ESPN, que a nova linha de comentarista da ESPN teve a sua estreia pior do que nos últimos anos. A gente vê aqui que na quarta-feira, essa notícia de ontem, então na terça-feira, eles tiveram a estreia, essas 4, Marcus Spears, Dan Orlovsky, Laura Rutledge, Mina Kimes e Keyshawn Johnson. Acho que esse Keyshawn Johnson não estava na terça-feira, acho que foi isso que eu quis dizer aqui. Que a estreia deles teve 158 mil pessoas de público. E em em 10 de agosto, o dia mais recente da NFL Live, né, teve só 206 mil pessoas, espectadores. O que não chega nem perto do jogo do Thunder contra o Rockets, né, que é basquete, se eu não me engano, que é playoffs da NFL, da NBA, que levou 1.200.000 espectadores. E dizem que esse número foi baixo. Eu tava vendo que era para esse número chegar em 8 dígitos. Que era para chegar a pelo menos 10 milhões de espectadores, mas ele só pegou 1,2 milhões. Né? Aqui ele fala que toda a programação da ESPN está em queda, toda a audiência deles está caindo. Eu parei de assistir a ESPN
faz uns 3, 4 anos, mais ou menos, quando eu percebi que eles estavam radicais demais para o meu gosto, né? Estavam começando a incluir justiça social nos comentários, né? Por exemplo. Então eu parei de assistir e eu, na época, estava assistindo futebol americano direto pelo site da NFL. Mas agora dá pra ver que tem muita gente me acompanhando, né? Me acompanhando entre aspas. Tem essa outra notícia aqui do Yahoo Sports. Se você não consegue reconhecer a humanidade deles, por que deveria os jogadores da NBA colocar o jogo para você? Que ele vem falando justamente que... Vamos subir aqui um pouquinho. Que dá para ver que a reportagem tem um lado, né? Ela é parcial em relação à esquerda, justamente porque ele quer dar a entender que se você não reconhece a humanidade das pessoas que a polícia está matando, porque os jogadores da NBA deveriam fazer um show para você. Basicamente chamando as pessoas que assistem a NBA de supremacista, de white supremacist, né? Supremacista branco. Aqui ele começa, você disse para eles calarem a boca e driblarem. Você disse para eles manterem política fora dos esportes. Você disse para eles que seus jogos, seu talento, seus corpos negros são apenas uma escapatória e você apenas quer assistir os jogos. Na quarta-feira, eles falaram para você em termos incertos, em não termos incertos. Na quarta-feira eles falaram para você que não vão ser o seu entretenimento, não dessa forma, de qualquer forma. Basicamente, aqui ele está falando que eles não poderiam, já que a NBA se resume a jogar dentro de uma bolha na Flórida, onde tiveram camisas do Black Lives Matter e patches. Eu não sei traduzir patches. Escrito chega, e igualdade, e reforma na educação, e nos escutem. Aqui ele distorce o motivo, né, do porquê os jogadores não estão indo para as quadras. Na verdade, ele fala o porquê os jogadores dizem que não estão indo para as quadras, mas o motivo já está distorcido na sua raiz. Né? Como eu falei, com dados, pessoas negras não são mortas à torta e direita nos Estados Unidos pela polícia. E aqui ele vem dar o motivo do porquê. Mas são basicamente pessoas... Esses jogadores são riquinhos mimados, milionários mimados, que não conseguem ver a realidade na frente deles. É a mesma coisa em relação aos ativistas que a gente vê nos vídeos. Quando a gente olha os vídeos, 80% dos ativistas do BLM são pessoas brancas. São pessoas de classe média alta ou de classe alta, mimadas, que viveram numa bolha e não conseguem enxergar a realidade. E vivem numa narrativa falsa.
Aqui a gente tem outra matéria também do Yahoo Sports. Deveriam os jogadores da NBA se afastarem da temporada? O maior expert do mundo no esporte, no basquete, protesta dizendo que não. Ele fala que provavelmente vai ser um tiro no pé os jogadores da NBA fazerem isso. Porque justamente, até onde eu sei, eu não fui muito a fundo no assunto, esporte vem da palavra desporto, que se você puxar as raízes dela, significa justamente deixar a política de lado. É despolitizar, né, que é deixar a política de lado. Que é justamente você vai praticar um esporte, fazer um entretenimento, praticar um entretenimento, porque você não quer falar de política. Naquele momento, você não quer política. O resto da sua vida pode ser voltada para a política, mas naquele momento, não. Aqui ele fala que 53 anos antes dos jogadores da NBA não jogarem essa temporada, 53 anos antes, um policial atirar em Jacob Blake no outono de 67, o Dr. Harry Edward, fundou o Projeto Olímpico para Direitos Humanos. O objetivo era a luta contra a injustiça racial. Edward ultimamente ajudou a engenheiratizar, não existe. Ajudou a criar o boicote dos Jogos de 68. 68 teve Olimpíada? Teve Olimpíada. Se minhas contas não estiverem erradas. Aqui ele conta toda essa história, é bem grande são várias matérias, são bem extensas para eu ler ela inteira, mas que ele fala, deveriam os jogadores da NBA se afastarem dessa temporada, se não jogarem? Aqui tem a frase de Edwards: eu não penso que isso é um problema agora, falando do que está acontecendo. Eles não estão boicotando o basquete anymore, né? Eles não estão mais boicotando o basquete do que Kaepernick. Kaepernick era aquele jogador de futebol americano que ajoelhava na hora do hino nacional. Eles não estão boicotando mais o basquete fazendo o que eles estão fazendo, não jogando a temporada, do que Kaepernick estava fazendo, ajoelhando para a bandeira e para o hino. Né? Eles apenas estão mandando uma mensagem para a polícia, uma mensagem para a brutalidade da polícia. O não jogar não é o último gol. Não é o fim de jogo. Né? Os jogadores, diz Edwards, deveriam estar negociando planos de estratégia para enaltecer a mudança. Então eles deviam continuar jogando e enquanto estão jogando, estarem falando sobre o assunto para trazer mais notoriedade, né? Ou não estarem falando sobre o assunto em quadra, mas fora da quadra está tomando ações para tentar mudar o que eles acham que é, mas não trazer isso para dentro da quadra. Você precisa ter pessoas
nas melhores posições para ter acesso aos mecanismos de mudança, né? Eles podem pegar o telefone, ligar para governadores, e o governador vai atender. Eles podem ligar para o Attorney General. Attorney General é o procurador-geral. E o procurador-geral atender. Eles podem ligar para prefeitos e para o chefe de polícia da cidade. E eles têm um dos atletas para ir com eles, conversar sobre esses problemas e fazer uma limpeza, né? Conversar sobre formas de melhorar isso. Eu vou deixar o link dessas duas matérias aqui, que são maiores, que eu não li por inteiro, na descrição. Deixa isso daqui também. Mas, enfim, ele está falando justamente para parar essa porcaria de querer trazer a política para dentro dos esportes. Justamente porque, como eu falei, os ratings da ESPN, a audiência caiu em 40%, mas a gente tem aqui Fox and Friends, que eles não têm a imagem aqui, que é um programa de política, né? É um programa de política na Fox News. Tem um salto imenso de popularidade e atinge 9 dígitos no faturamento, né? Ele vem aqui falar que enfim, ele fala que o programa vale 100 milhões por ano em propaganda, né? Que as pessoas que compram os slots de comercial pagam 100 milhões ao ano pro Fox and Friends para eles continuarem no ar. Então, Então é justamente, você leva política para os esportes e o esporte perde audiência, porque se as pessoas quiserem ver política, elas estavam se conectando a um programa que fala de política e não a pessoas que estão sendo pagas para lançar uma bola. Esse argumento ficou muito parecido com pessoas que não entendem futebol, né? Por que eu vou ficar seguindo 22 pessoas chutando uma bola de lá e pra cá? Mas é isso. A ESPN tá indo muito mal, tá indo de mal a pior, porque tá querendo colocar política nos seus comentários. A NBA, a NFL, a MLB, que é basquete, futebol americano e beisebol, respectivamente, estão indo de mal a pior, porque estão querendo colocar política nos esportes. E daqui a pouco a gente vai ver eles começarem a pedir dinheiro pro governo para manter as ligas. Hoje a gente vai começar a ver esses grandes jogadores que apoiam esses movimentos começarem a ser liberados pelos times e ter seus contratos terminados, porque existem outros jogadores que não estão fazendo isso que eles estão fazendo e vão manter o esporte em alta sem toda essa controvérsia. Mas é isso. Get woke, go broke.